Olá, amigos inscritos e membros do canal Spook Rasca Assombrades. Tio Spook aqui. Eu tive que ligar os ventiladores porque hoje tá um dia quente. O inferno é na terra, como diria, né, o ditado popular. Hoje tá quente pra dedéu. Vamos ver se eu aguento fazer mais um vídeo de Respondendo aos Scribes nesta incrível segunda-feira, trazendo a vocês conhecimento, aprendizado, sabedoria e entendimento sobre os apontamentos relatados nos vídeos do canal. Lembrando, eu não analiso histórias de inscritos, eu não faço show de evidência, eu não adivinho coisa que estão acontecendo na casa das pessoas. De novo, todo o meu trabalho se dá somente pelos processos que nós falamos em vídeo, que são os tratamentos das enfermidades como complemento à medicina tradicional, as limpezas de casa e as análises de casa. Tudo isso cobrado. Então eu não vou ficar... Tio Spook, dá uma olhadinha na minha foto aí, diga rapidão o que eu tenho. Chatice, só isso. Porque eu não analiso fotos de inscritos. Existe uma playlist chamada Regras do Canal. E lá explicamos tudo aquilo que é feito, o porquê fazemos dessa maneira e o que não fazemos. É sério. Assistam, porque limpar 150 e-mails da caixa de entrada só com essas solicitações foi complicado. Foi complicado. Mas vamos lá. Bruna Lopes. Olá, Spook. Gosto muito dos seus vídeos e acho muito interessante os assuntos que são abordados em seus vídeos. Minha dúvida é a seguinte, eu gostaria de saber para onde vão as pessoas que cometem suicídio. Por favor, me tira essa dúvida. Bruna Lopes. Bruna, vamos lá. Sobre uma ótica espírita, existe o dito Vale dos Espíritos que se suicidam, né? O Vale dos Suicidas. É real? Essa é uma questão. Nem tudo que vimos no Espiritismo é real. Nem tudo. Existem muitas mentiras, existem muitos achismos, e existe uma coisa que realmente o Valdo Vieira me falou, né, falou em vídeo para todo mundo e eu assisti a palestra dele, dizendo que existe o espiritismo do conforto. E esse espiritismo do conforto é o espiritismo que a gente tem que lutar contra. Por quê? É aquele espiritismo que diz para você, olha, tá tudo bem, tá tudo muito legal, ele tá num lugar melhor. Cara, se existe um lugar melhor, então vamos todo mundo se matar. É assim que funciona, cara. Porque tem pessoas que estão passando fome, tem pessoas que não têm roupa para se vestir, tem pessoas que estão morando embaixo da ponte, tem pessoas que estão numa necessidade monstruosa de vida. Então, se existe uma vida melhor, todo mundo se mata e vamos todo mundo para essa vida melhor. Simples assim. Então esse espiritismo do conforto, o espiritismo de que está tudo bem, é um espiritismo falso, um espiritismo que não é real. Por quê? Porque não está tudo bem. O que é não estar tudo bem? Essa questão de colocar sempre os lugares que, né, o Vale dos Suicidas, o céu repleto de hospitais, teleféricos, né, com telefone celular, com orelhão que funciona, com naves espaciais que ficam de um lado para o outro, quer dizer, isso tudo é uma ilusão. Isso tudo faz parte do espiritismo do conforto. A vida real, o espiritismo real não é esse. Esse é o espiritismo que eles querem que você veja. Eu trabalhei durante 10 anos em centro espírita. Eu tive que engolir esse tipo de coisa forçado porque ninguém explicava nada. E aí eu sinto muito, vou buscar outras respostas no budismo, no hinduísmo, em outras religiões que realmente são reais e palpáveis. O que é real é aquilo que eu sempre falei no canal e que sempre vou bater nessa tecla. Não tem um espírita que realmente me prove o contrário. Muito bem. Novamente, quando nós morremos, nós ficamos aqui. É uma regra? Não é uma regra. Por quê? Quando nós morremos, estamos ligados à matéria, presos à matéria ou apegados em nossas simples e meras vaidades, seja o nosso ego, nossa ganância, nossa luxúria, nossos vícios em drogas, nossos pensamentos e emoções que ainda estão intrinsecamente ligados às nossas necessidades mais básicas, nós permanecemos aqui.
Pessoas que são treinadas, pessoas que já estão no conforto da morte, pessoas que já estão entendendo melhor a relação da vida e as suas necessidades mais básicas, no sentido de eu não tenho mais nada, eu me desfiz porque eu estou me preparando para a morte, eu estou me desfazendo disso tudo, a consciência já é preparada e aceita livremente isso. Dentro do budismo tibetano, uma das primeiras etapas que são ensinadas às crianças é morrer, para vocês terem uma ideia. As práticas de morte, as práticas de entendimento do que acontece nesse período de morte, o que eles chamam de 49 dias do bardo, todo nascer, viver, e o bardo da transformação, que é o bardo depois da morte, eles é ensinado às crianças, para que elas estejam preparadas para aceitar a morte de uma maneira mais simples, uma maneira mais básica, do que realmente essa ideia que nós temos de, meu Deus, eu vou deixar minha casa com quem, meu carro com quem, meu cachorro com quem, meu Deus, está acontecendo, eu estou sentindo agora, eu estou morrendo. Então você entra num espiritismo falso, não palpável. O Vale dos Suicidas, ele é real? Não é real. E eu vou mostrar para vocês. Nós publicamos um vídeo chamado O Quarto do Pânico. O Quarto do Pânico foi numa casa de um inscrito do canal, que na época nós íamos à casa dos inscritos, hoje nós não vamos mais, por motivos de segurança pessoal. Bons entendedores entenderão o que eu falei. Nós fomos até a casa dele e houve relatos de alguns suicídios, ou um suicídio e outras tentativas de suicídio num quarto da casa. Quando entramos nesse quarto, notamos a presença de uma pessoa que se matou. Se existe o Vale dos Suicidas, por que a pessoa que se matou estaria lá? Ela não estaria presa ao Vale dos Suicidas? Então por que ele fugiu do Vale dos Suicidas? Tem lá um negócio, uma placa chamada saída. Ele não deveria sair do Vale dos Suicidas, concorda? Então ele está lá. Então cai por completo a tese de que existe um lugar onde essas almas que se matam, elas são acolhidas e permanecem lá. Eu gostaria muito que fosse real, mas não é a primeira vez que eu encontro uma pessoa que se matou na casa de alguém. O que significa que não existe um Vale dos Suicidas palpável e real. O que significa que essas pessoas estão entre nós. E isso pode potencializar a vontade do suicídio de algumas pessoas. Eu não disse que é fator sine qua non, é fator decisivo, é o único fator. As pessoas têm seus problemas. Todos nós temos problemas, sejam problemas financeiros, problemas emocionais e mentais. A questão, por exemplo, do suicídio pode estar ligada a vários problemas. Problemas de perdas financeiras, problemas de equilíbrios emocionais e mentais ao indivíduo, que nega completamente a sua vida e colocando-se como uma vida perdida, ele prefere se matar, acreditando que teria uma resposta melhor a isso. Esses problemas, eles são causados, muitas vezes, por situações que nós mesmos geramos em vida, por problemas emocionais e mentais que fomos acumulando e não soubemos lidar com família, com trabalho, com amigos ou conosco. Nossos conflitos emocionais. E com isso, potencializa-se a questão do suicídio. Espiritualmente, um espírito pode predeterminar um suicídio somente se você estiver em condições disso. Então, se você já estiver com essa tendência suicida, já estiver com essas vontades, aí sim, acredita-se que um espírito pode se aproximar, um espírito que já se matou, de uma pessoa que foi um suicida, e ele pode instigá-lo a um fator de gatilho decisivo a isso. Mas ele sozinho não teria força para realizar tal ato, ok? Então, assim, ao meu ver, não existe um vale real dos suicidas. O Espiritismo diz que existe, mas é a única doutrina que afirma isso. Mas nenhuma religião no mundo acredita no Vale dos Suicidas. Nem mesmo o budismo acredita no Vale dos Suicidas. Então, se todo mundo vai contra, eu acredito que o Espiritismo precisa rever muitos detalhes de sua doutrina, já que não é uma religião, tá?
Sérgio Naoto. Olá, Rodrigo e Dani. Parabéns pelo canal e alta qualidade. Usamos 1080p. Rodrigo, não entendi algo muito bem. 1080p é a resolução da câmera. Em um dos seus vídeos você disse que os obsessores que fizeram mal às pessoas quando reencarnarem não irão colher as maldades que fizeram quando obsessores. Nossa, essa eu não entendi. Entendi que na vida, no plano material, apenas plantamos e colhemos coisas que fizemos durante a vida eterna, vida terrena. Me perdoe se eu entendi errado, mas é isso mesmo? Achei muito injusto e anárquico as coisas do mundo espiritual. Ia ser legal, né? Viver na anarquia, na espiritualidade. Entendo que nós mesmos que atraímos essas energias por afinidade. Mas mesmo assim os obsessores também estão fazendo mal ao próximo e, portanto, deveriam colher o que plantaram de alguma forma. Ah, entendi. Putz, aí é complicado, Sérgio, porque não colhem. E isso é complicado. Vamos entender. A situação é interessante. Eu até entendi o que você quer dizer. Então, na vida, a gente planta e colhe. A lei do karma, ação e reação, ok? Se você faz mal a alguém, alguém vai e faz mal a você, né? Se você rouba, alguém te rouba. Ou você leva um tiro da polícia, ou do bandido, ou o que for, né? Então, é ação e reação. A que se faz, a que se paga. Completamente entendível. Você está sobre a lei dos homens e não é Deus que vai vir um dedo gigante e te esmagar na terra. Você está sobre ação e reação das leis do ser humano, ou seja, com relação à sua natureza mais animalesca, né? Ou até mesmo pelas leis de uma sociedade. Olho por olho, dente por dente, né? Muito bem. Mas dentro do mundo espiritual existe a lei kármica? Não, porque eles já pagam pelo karma. O que acontece? Um bandido, um cara que realmente é um ladrão declarado, aquele cara que faz latrocínio, né? Que vai te matar, não importa. Esse cara morre. É claro que ele se torna um obsessor. Ele não vai chegar e vai ter a remissão dos pecados. Isso não existe. Uma vez que o cara já é um bandido, já matou, mas redimiu, né? Já matei, mas redimiu. Isso significa que ele já é uma pessoa de má índole, uma conduta péssima, uma pessoa que deveria ser presa porque já traz comportamentos animalescos. O instinto animal de sobrevivência. Eu vou matar para sobreviver. Quando ele morre, ele vai vibrar aquilo que ele foi em vida. Ou seja, ele vai voltar como um animal. Isso numa próxima vida. Mas nesse gap entre a reencarnação, ele vai se manifestar no mundo espiritual como um animal. Então ele vai trazer características mais animalescas, mais enraivecidas. Ele está vibrando aquilo que ele vai ser na próxima vida. Então, é como se existisse uma janela, um gap entre tudo aquilo que você foi nesta vida para aquilo que você vai ser na próxima vida. Esse gap é o movimento da energia sobre o indivíduo. Então ele vai vibrar, vai se tornar um animal. E se tornando um animal, ele vai agir espiritualmente falando como um animal e vai ou andar em grupos de animais, ou ele vai buscar continuar fazendo o seu mal junto ao ser humano. Ele paga algum karma nisso? Não, ele não paga um karma nesse processo, porque ele é a ação e reação, ele já é a reação de todo o karma negativo que ele gerou na sua própria existência, entende? Então ele já está vibrando e se condenando para uma próxima vida. E nessa próxima vida ele já vai nascer com essas características mais animalescas, provavelmente mais um animal enraivecido, porque foi um animal ao longo de toda a sua vida. Não utilizou o cérebro, não utilizou-se da compaixão, ele simplesmente existiu, tá? Então é assim que fonúncia. Ele vai continuar vibrando no período de pós-morte até encontrar essa reencarnação, tornando-se um animal, ok? Young Lee, não é o Pyong Lee, é o Young Lee. Olá, Spook, meu nome é Leandro, tenho 16 aninhos e acompanho o seu canal já há algum tempo, mas sempre fui ateu e nunca consegui acreditar naquele Deus das religiões. Ok, eu sou também um ateu. O budismo é uma religião não teísta, não se acredita em Deus. Então, estamos nessa. Hoje em dia eu acredito
como é que é? Hoje em dia eu acredito da minha própria maneira. E eu acho que Deus não tem forma humana. E quem disse que Deus, esse Deus cultuado, teria uma forma humana? O Deus da história, vamos colocar assim, o Deus realmente do Velho Testamento, ele era humano. Tá? Se vocês duvidam, assistam o podcast A Origem de Deus. Ele era humano. Porque pela tradução, Deus significava governador. Aquele que governa, aquele que rege. E isso nós estamos falando de cada cidade tinha um Deus, que era um governador. Então, torna-se muito mais palpável a ideia de Deus na tradução real como um governador e não como alguém lá de cima que fica lançando bolas de fogo contra a terra. Ele nem julga e nem condena. Claro que não. Assim como sendo uma energia onipresente. O que você acha sobre esse modo de pensar sobre Deus? Eu acho que você devia buscar religiões não teístas para que você entenda o conceito de Deus. É engraçado, a gente acaba entendendo o conceito de Deus nas religiões não teístas e não dentro das religiões que acredita-se em algum Deus. Até porque cada um vai puxar a sardinha para o seu Deus. Né? O meu Deus é mais vestoso, mais garboso. Ele usa ali, olha só as roupas da Vila Romana, que coisa linda, não é mesmo? O que eu falo para você, Yang Li, de Leandro Yang Li, busque estudar mais, sério mesmo. Existem dois tipos de Deus. O Deus que a gente vai focar na história e buscar relatos baseados na história sobre a existência desse dito Deus que todo mundo fala e que a gente já trouxe no podcast A Origem de Deus, ou Deus que seria um alicerce da sua fé, da sua crença, aquele que alimenta a sua alma para que você continue existindo no planeta Terra, tá? Mesmo com todos os desafios, todos os problemas, todas as questões que sempre batemos, existe um Deus na qual faz parte da sua religião, seja um Deus do judaísmo, do catolicismo, do islamismo. Bom, o hinduísmo acredita na trindade, né, Brahma, Vishnu e Shiva, mas cada religião que considera-se teísta e que tenha como base um Deus, cada um tem uma visão sobre quem ele é. Realmente, se você pegar o Velho Testamento e o Novo Testamento, você tem dois deuses diferentes. O que acontece? O Deus do Velho Testamento é um Deus punidor. E eu vou ler para você o Salmo, só um minuto. Vamos lá. Peguei aqui, vamos pegar um salmo interessante. Cadê salmos? Venha para cá. Aqui, lindos. Tá, Bíblia Plenitude é uma bíblia de estudo que eu tenho já, nossa senhora, 20 anos. 15 anos. Eu tenho essa bíblia há 15 anos. Tá? Vamos pegar aqui um salmo interessante, só para você ver, tá? Esses salmos aqui, eles estão ligados a Davi. Então, nós estamos falando do Velho Testamento. Aqui, tem um interessante, tá? Salmo 11. Deus salva os retos e castiga os ímpios. Como se os ímpios também não tivessem seu Deus para ficar orando, ou se não fosse o mesmo Deus, né? No Senhor confio, como dizeis, pois a minha alma foge para a tua montanha como pássaro, porque eis que os ímpios armam o arco, põem as flechas na corda para que elas atirem a ocultas aos retos de coração. Na verdade, que já os fundamentos se transformam, que pode fazer o justo. O Senhor está no meu santo templo, o trono, Senhor, está nos céus. Os seus olhos estão atentos e as suas pálpebras provam os filhos dos homens. Ó Senhor, prova o justo, mas a alma aborrece o ímpio que ama a violência. Sobre os ímpios fará chover laços, fogo, enxofre e vento tempestuoso. Eis a porção do seu copo. Porque o Senhor é justo e ama a justiça. O seu rosto está voltado para os retos. Ou seja, eu mando o Deus matar o meu inimigo. Os ímpios, aqueles que vão contra Deus. Então eu mando que Deus mate alguém. Mas Deus, se Deus deu a vida a
todas as pessoas, quem é ele para tirar sobre a minha ordem a vida de alguém? Quem é ele para poder arbitrar entre todos os seus filhos quem está certo, quem está errado? Quem assistiu o Sniper Americano sabe exatamente o que eu estou falando. Você tem o soldado americano, todo lindão, pomposo, loiro, não é mesmo? Todo o herói da nação, com a sniper matando um monte de árabes, pessoas ali que são possíveis terroristas, mas que estão defendendo o seu território. Por quê? Cara, é a mesma coisa que tivesse um americano morando na sua casa e ditando as regras como você quisesse, ou que quisesse a vida. Então ele vai lá e predetermina a condição para sua existência. O cara sai dos Estados Unidos para invadir um território árabe, seja por uma questão política ou econômica. Aí tem o inimigo dele, que é um sniper árabe, que tem família, tem filho, e que vai lutar para a sua existência. O lugar é dele, a terra é dele, a casa é dele. Os americanos estão invadindo com tanque, explodindo tudo para pegar poços de petróleo, força política, para determinar condições de existência sobre uma outra nação. Então é complicado. Então você tem um Deus que vai olhar para o americano, mas você também tem um Deus que vai olhar para o cara que está ali, o inimigo dele. Quem está certo? Quem está errado? Quem está lutando pela sua família? Quem está lutando pelo seu terreno, pela sua terra? Quem está lutando pelo direito de existir? Ambos. Ambos estão lutando pela mesma situação. Então você tem um Deus que é punidor do Velho Testamento, que ele é utilizado para matar pessoas, independente se ele é inimigo ou não. Se Deus coloca todos numa mesma condição no planeta Terra, dizendo, vocês são filhos, meus filhos, vieram da minha carne, vieram do meu sangue, vieram da minha existência, quem sou eu para matar ou predeterminar condições de existência de ambos? E tem pastor que vem encher o saco que não entendeu isso. Aí depois de 400 anos, surge Jesus Cristo, a qual cria um novo Deus. Que novo Deus é esse? Prestem atenção. Depois de 400 anos, ele vendo esse Deus dos israelitas, o Deus dos judeus, que seria o Deus punidor, ele fala, esse não é o meu Deus. O meu Deus é um Deus amoroso. O meu Deus é um Deus que dá o direito da vida a todos. É o Deus que é compreensível às nações. Ele vai e muda as leis e as regras do povo naquela época. E aí você tem um Deus justo, um Deus amável, um Deus que realmente presta uma relação de existência justa a todas as pessoas, contra um Deus punidor que mata. Deus do Velho Testamento é um, o Deus do Novo Testamento, ou seja, um outro Deus que vem junto com a palavra de Jesus Cristo, é outro. Então, torna-se complicado esses estudos. O que vocês têm que entender quem realmente foi Deus. E é por isso que eu peço para que vocês escutem o podcast A Origem de Deus. E vocês vão entender quem foi o Deus baseado na história e não baseado em teólogos enviesados que querem forçar uma situação para vender o seu pastoreiro. Entende o que eu falo? Busquem a história. A história, ela é mais factível, mais palpável aos ensinamentos, porque não trazem viés. O viés, infelizmente, vem de certos teólogos que não são científicos e nem acadêmicos e que trazem esses viés que são mais tendenciosos sobre quem realmente é Deus para vender o seu dízimo ali, entendeu? Tipo, venham a mim os fiéis, né? Fazem o seu culto, o seu púlpito e tudo mais. Infelizmente nós temos isso na internet e prevaricam sobre os outros, ok? Vamos lá, Fábio Matos. Boa tarde. Conheci seu canal há pouco tempo e dando uma vasculhada nos seus vídeos antigos, especificamente no vídeo que carrega o assunto do e-mail, vi que você estudou na FIPECAF. Sim, estudei
Trabalho há 4 anos nessa faculdade incrível e acompanho relatos diários de vultos e até sussurros nos corredores. Recentemente descobrimos que o prédio já foi o antigo hospital. Gostaríamos de saber se quando você estudou aqui chegou a sentir alguma presença. Eu fiz meu MBA na FIPECAF, eu fiz 2 anos de MBA, todo sábado das 8 da manhã até o final do dia, tá? Era exausto, era cansativo, exaustivo, era realmente um período que eu estava trabalhando de segunda a sexta e sábado eu me dedicava aos estudos ali na FIPECAF. Então eu fiz o MBA em Finanças e Comunicação. Foi bem complicado, a matéria de contabilidade era bem intensa, mas eu gosto bastante de contabilidade. Tinha muita matemática financeira, depois comunicação. Eu achei muito legal, tá? Mas claramente, em uma sala de aula, das 8 da manhã até o final do dia, eu não quero pensar em outra coisa a não ser, tipo, vou tentar tirar o meu máximo dessa sala de aula para poder não ter problema em casa, de ficar ali com matérias pendentes, ficar correndo atrás de estudos. Então eu me dediquei bastante ao MBA. Eu fui consideravelmente um dos melhores alunos daquele MBA naquela minha turma, tá? Eu tive muitos trabalhos publicados, divulgados com notas máximas. Por quê? Porque MBA é caro e eu precisava honrar o dinheirinho que eu estava investindo na minha carreira naquele momento. Fez diferença no meu futuro? Nenhuma, mas pelo menos eu consegui um título, né, de MBA, no currículo tem um certo peso, mas na área que eu atuava não teve tanta importância assim. Então eu não vi nenhum espírito assim, não vi nenhuma história sobre a faculdade, até porque eu estava voltado ao estudo e não fazendo nenhuma pesquisa sobre se tem ou não espíritos no lugar de ensino. Até porque espíritos tem em todo lugar. Mas é muito bom ter aqui um companheiro de faculdade ali que realmente sabe o valor que a FIPECAF tem. Realmente foram períodos muito bons, gostei bastante de lá, viu? O MBA de lá vale muito a pena, eu realmente gostei, mas vai do trabalho de cada um, da necessidade de cada um. Hoje eu tenho um canal no YouTube, então assim, não estou atuando mais no mercado financeiro. Podia ter pego dinheiro e comprado um carro, mas tudo bem. Thalita Muniz, essa aqui é velha de guerra já, também já está aqui no canal faz tempo. Boa tarde, Rodrigo Dani. Meu nome é Thalita Dias. Você comeu aqui. Meu nome é Thalita Dias, sou paciente de vocês e acompanho seus vídeos desde o começo do canal e após assistir o último vídeo de análise, gostaria de saber se é possível ir acumulando obsessores e levando-os consigo para casa, tipo ir em um ou mais lugares e sair desses locais com vários obsessores, e se tem como fazer eles se desligarem da pessoa por conta própria. Pois sou uma pessoa muito caseira, porém toda vez que eu consigo sair para me divertir e dançar, fico me perguntando se eu estou levando algum espírito junto comigo. Há poucos dias você fez a limpeza em mim, no qual, pelo que entendi, tinham entidades e que foram encaminhadas. Como fazer para poder sair e não deixar com que elas te acompanhem ou que se desprendam mais rapidamente de você? Simples, mude de religião. Simples assim. Quais são as religiões que ensinam sobre obsessores? Ensinam sobre as energias do mundo espiritual. O budismo, o hinduísmo. São as religiões mais fortes hoje dentro desses estudos. Até porque se você pegar os antigos, os primórdios do budismo, as origens pré-védicas, o jainismo, depois o hinduísmo, você tem o bonismo, que antecedem o budismo, você vai ter ensinamentos muito mais dedicados a entender de onde vêm esses obsessores, como eles são constituídos, o porquê de cada um deles e etc. Então, assim, o catolicismo não vai te ensinar isso, o judaísmo não vai te ensinar isso, o espiritismo é alguma coisa, mas mesmo assim não é tão palpável assim. Você vai ter que trocar de religião. Você vai ter que buscar as religiões antigas que trazem primeiro esse conhecimento e depois a manipulação dessas energias para que você possa sair tranquila sem estar sugestionável a isso. Existem métodos? Existe. O hinduísmo ensina muitos métodos legais
ensinando dentro de escolas de meditação antigas e que não existem aqui no Brasil. Realmente, a maior influência dessas escolas são orientais. Aqui no Brasil, teve uma época que teve um boom disso, foi em 2005, 2004, mas depois se fechou, tá? Então, quem pegou o bonde andando, realmente naquela época, teve aulas muito legais de meditação direcionada aos pontos de energia. Outra coisa interessante também é juntar a acupuntura, que seria os métodos mais tradicionais chineses para lidar com o expurgo dessas energias. A acupuntura tem pelo menos uma noção dos pontos de energia, aí você vai ter que aprender sobre bioenergia e manipulação dos pontos ligados ao hinduísmo. Então, de novo, o que eu falo para as pessoas é, vocês estão na religião errada. Não adianta. A pessoa é católica e quer saber como é que lida com obsessores, mas nem o padre sabe lidar com obsessores, nem os padres da própria igreja lidam com seus próprios demônios e obsessores, ok? Demônios nós chamamos de demônios internos. Você liga e coloca escândalos da igreja católica no Google, você se assusta. Então eles mesmos não conseguem lidar com seus próprios problemas. Imagina lidar com essa habilidade intrínseca de manipular pontos de energia, expurgar energias ruins, sabe? O budismo tem práticas muito legais para isso. Eu realmente tive acesso a essas práticas e funcionam, são bem legais. Mas, de novo, você está na religião errada. Eu recomendo que você busque religiões que tenham essa condição de aprendizado sobre isso. O espiritismo, novamente, a cada uma coisa legal que você aprende, vem 100 que são, de novo, aqueles devaneios espíritas que não são legais, sabe? E esses devaneios espíritas só vai poluir e estragar o seu conhecimento. Lembrando que eu fui espírita por mais de 10 anos, atuei como médium de incorporação dentro do Centro Espírita Kardecista e de Umbanda, tá? Trabalhei na Umbanda, foi um ensinamento incrível, mas, de novo, chega uma hora que você fala, cara, falta mais informação. E faltar mais informação, ela é necessário para que você entenda. Por isso que eu falo, quer aprender a mexer com isso? Vai nas religiões mais antigas e tradicionais do mundo. Ali você vai ter um respaldo muito legal e um conhecimento hábil para poder fazer essas coisas, tá? Vamos lá. Ars Graphics Studio. Assistindo ao vídeo do dia 23/9, Spook responde: você disse que a linhagem do budismo do Lama Ganchen é da família Kagyupa, tá? Que é a linhagem que significa, Kagyupa é a escola, né? Pa seria a escola, traduzindo. Então é a escola Kagyu. Kagyu, parece que você espirrou. Não, mas chama-se Kagyu. Antes de assistir esse seu vídeo, já tinha lido várias coisas sobre essa linhagem. Gostaria de te pedir para comentar o que sabe, o que acha dela. Obrigado e bons sustos a todos. É uma mulher, obrigada. Você não me fala o seu nome, você coloca Ars Graphics Studio. Assim, quando eu entrei no budismo, eu fui atrás de duas famílias tradicionais que estavam no Brasil. Lama Gangchen Rinpoche e o Lama Tulku Shagdu Rinpoche, né? Shagdu Tulku Rinpoche. São duas famílias diferentes, uma que é de uma tradição Ninpa e outra que é da Kagyupa, tá? Kagyupa. O Lama Gangchen é de uma tradição da Kagyupa, que tem como uma referência a origem de uma pessoa que propagou esses ensinamentos de uma certa época, que seria o famoso Milarepa. Dentro da Ninpa, quem realmente foi o alicerce, o divulgador de todo esse conhecimento, foi Padmasambhava, que teve seus 25 discípulos, dentre eles uma excepcional mulher que se destacou em práticas maravilhosas, que eu tenho até uma estátua dela. Tá? Estátua, tá? Então, assim, cada um seguiu uma ideia. A tradição Ninpa, tá, é uma que foca mais na mente, na busca obviamente, do conhecimento. Então, você tem os sutras, você tem toda uma parte muito legal de ensinamentos. Eles utilizam a mente como um fator de buscar detalhes bem profundos na iluminação ou na busca
das visualizações do que eles chamam das deidades, que são consciências. Uma das consciências mais utilizadas chama-se Tara Vermelha, que seria uma imagem de uma figura como se fosse uma deusa, mas é uma consciência, tá? Já que o budismo ele é não teísta. Essa figura dessa imagem, ela é utilizada para acelerar rapidamente a sua evolução dentro dessas práticas. Tanto que ela é conhecida como uma imagem veloz, ou aquela que realiza as práticas, né, buscando uma velocidade mais rápida de ganhos. Na linhagem Kagyupa, eles têm o Ninhalso, que é uma prática meditativa muito legal, mas eles focam muito o corpo, não a mente somente, mas eles estão focados no corpo. Então o Lama Michel, que foi um lama muito legal, assim, né? Ele não morreu, ele é um lama legal. É que na época que eu conheci o Michel, ele, aos 5 anos de idade, ele foi levado ao Tibete, junto com o Lama Gangchen, e fez todo o processo de iniciação. Ele volta para o Brasil aos 18 anos de idade para tocar o templo, que seria, acho que é o centro de Dharma, onde ele, o Lama Gangchen, tem um projeto de ensinar o budismo urbano, que seria o budismo da cidade, o budismo para aqueles que vivem na cidade. E eles têm práticas muito legais, tá? As práticas de purificação das 5 deidades para o corpo é maravilhosa. Eu adoro. Eu fiz durante mais de 5 anos essa prática e eu fazia indo e voltando para o trabalho, para vocês terem uma ideia. Eu decorei ela. E são 3 livros dessa grossura que você tem. E hoje eles resumiram bastante esses livros. Tem práticas que são mais rápidas. Mas eu gosto bastante. Foi algo muito legal e funciona muito. Então o Lama Michel é um cara muito assertivo dentro da maneira como ele passa os seus ensinamentos para as pessoas e ele elucida as práticas das deidades para que as pessoas consigam atingir a purificação do corpo físico. E por meio da purificação do corpo físico, eles conseguem atingir o caminho da iluminação. Enquanto que na linhagem limpa utiliza-se a Tara Vermelha, utiliza-se a deusa Tara Verde dentro da prática do Lama Gangchen Rinpoche. A Tara Verde é uma Tara de cura, é uma Tara de retirada de medos, é uma imagem de uma deidade a qual se espelha a necessidade para se purificar os medos, as inseguranças, retirar completamente todas as amarras que o indivíduo possa vir a ter por meio dos seus apegos, das suas vaidades e tudo aquilo. Funciona? Claro que funciona, tá? São tradições antigas e que, novamente, não são brasileiras. Elas são tibetanas e que vêm para o Brasil para propagar todo esse ensinamento. Existem milhões desses centros nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia, e o Brasil torna-se também ali um país potencial para poder ensinar essas práticas e fazer com que as pessoas busquem um conhecimento diversificado dentro das religiões, tá? Então, o que eu sei a grosso modo é isso que eu posso falar. Eu pratiquei inicialmente a Kagyupa, ou Kagyu, mas Kagyupa seria a família, né? Pratiquei, fiz durante mais de 5 anos toda essa prática, é impecável. Eu tenho um amigo meu de infância que ele é dessa linhagem, ele adora, ele segue, tá? Eu saí, fui para Nimpa, fiquei em retiro, comecei a desenvolver bastante essas práticas, criei uma afinidade com algumas deidades, outras não. Eu não tenho uma afinidade muito grande com a Tara Vermelha. A prática por si só eu fiz acumulações, são mais 100 mil mantras que eu fiz de acumulação, mas eu não tive uma realização tão legal para essa prática, tá? Realização, no sentido de uma entrega, uma segurança, eu não criei uma afinidade. Aí eu descobri uma outra escola chamada a Gelupa, que aí sim, aí eu caí de cabeça, eu me apaixonei, eu me encantei. Lama Zopa Rinpoche é um cara que eu admiro bastante. Sério, a única coisa que me arrependo é não conhecê-lo ainda pessoalmente, mas espero um dia conhecê-lo. E é a linhagem que eu realmente me encontrei.
Não faço mais nada da tradição da Kadjupa, mas eu mantenho a Nimpa. Então as sadanas que estão ali em cima naquele armário são da Nimpa. E aqui em cima da minha mesa eu tenho blocos e blocos e blocos de sadanas da Gelupa, que estão aqui do meu lado e que vão daqui a pouco para o quarto de oração, onde eu faço todo o processo mais ligado a essa tradição. Eu amo essa linhagem, tá? Eu amo. É algo surreal. Eu me encontrei monstruosamente, tá? Provavelmente eu fui um praticante em vida passada desta escola, da Gelupa. Muitas vezes eu já me vi utilizando o hobby desta tradição, amarelinho, chapeuzinho amarelinho, tá? Eu vi isso em uma prática de acumulação de mantras. Então eu tive acesso a essas vidas passadas também dentro dessas práticas budistas. Então eu gosto bastante e recomendo muito que busquem. Hoje aqui no Brasil nós temos essas duas linhagens mais facilmente encontradas, a Kadjupa e a Nimpa. São as de fácil acesso para que as pessoas possam começar a sua jornada no budismo. Tem que ir, tem que bater na porta do templo, tem que conversar com a Sangha, que são os membros da comunidade budista, e ter a elucidação correta sobre o que é aquele budismo, tá? Eu estou falando todas as minhas experiências, mas eu quero que vocês tenham a de vocês, tá bom? Então é isso, estou aqui com a poeira no meu nariz, porque o ventilador está no talo e aqui está quente pra dedéu. Como recadinhos finais, novamente, todo mundo aqui sabe que eu, Rodrigo, sou um terapeuta, um psicoterapeuta alternativo licenciado nacional e internacionalmente por institutos que me habilitam, me capacitam, para que por meio de técnicas alternativas a gente consiga complementar a medicina tradicional, complementando com relação aos tratamentos para enfermidades físicas, emocionais, mentais, e aí depois se estende para as questões de limpeza de casa e limpeza de áreas comerciais. Tudo isso deve ser solicitado junto a um único endereço de e-mail, que é o limpezadecasas@gmail.com. Não é Instagram, não é Facebook, não é Twitter, não é nada disso. É um e-mail, limpezadecasas@gmail.com. Lembrando que tudo é feito à distância e devidamente cobrado. Outro ponto, aqueles que querem ajudar o canal, nós temos 2 sistemas de doação. Um deles é o Seja Membro, que você clica aqui abaixo e torna-se membro do canal, doando R$8 para que a gente continue firme e forte aqui na plataforma, tendo vocês como membros do canal. E o sistema PayPal, que também encontra-se aqui abaixo, é só copiar esse link, jogar no seu browser, no seu navegador, e aí você vai ser levado a uma página que você pode doar o valor que você puder. Isso nos ajuda bastante. E por último, nosso site, casasassombradas.com.br, com muita coisa legal para vocês. Vejo vocês nos próximos vídeos do canal e bons sustos a todos nós.